pessoal, com mais um vídeo para o canal falando sobre informática, que eu peguei uma prova de 2017, onde tem essas questões muito interessantes para a gente estudar. E essa prova, ela é da própria banca da Consulplan, que é a banca responsável pelo concurso do Ministério Público do Pará. E aí, olha só qual é o cargo também dessa prova aqui, destinada, que é do auxiliar administrativo. Então, a nossa primeira questão aqui nessa prova foi essa daqui, olha só. Se no navegador Internet Explorer, então qual é o navegador? Internet Explorer, forem pressionadas simultaneamente, ao mesmo tempo, as teclas Ctrl J. Então essa questão é de atalho. Então é correto afirmar que. Então o que esse Ctrl J vai te proporcionar nesse navegador desse Internet Explorer? Lembrando que eu também fiz alguns testes com outros navegadores que também estão no conteúdo programático, que é o Firefox e o Google Chrome. Então deu a mesma coisa assim. Caso você discorde, você só faz comentar aí, ok? Então, olha só, o Ctrl J, o que ele vai te permitir? Ele vai permitir que o gerenciador de quê? De download será aberto. Lembra lá que a gente tem, quando a gente faz o download lá, abre várias coisinhas assim, um embaixo do outro, que é pastas, arquivos, essas coisas de download. Então, e aí quando a gente quer organizar essas pastas tudinho, o que é responsável por isso é justamente esse gerenciador. E aí, para ter acesso a esse gerenciador, para ele ser aberto, qual é que é o atalho certo aqui? É o Ctrl J. E aí, eu pesquisei também dessas outras alternativas aqui, que também cai bastante em concurso público. Então, olha só. Qual é o atalho que ele é responsável por abrir uma nova guia? Bom, isso daqui, olha só, temos dois tipos aqui. Por quê? Esse daqui, ele vai abrir de uma forma nova. Nova o quê? Nova janela e nova aba. Então, olha só, o que é responsável pela nova janela é o que? Ctrl N. E o pela nova aba é o Ctrl T. Então, esses aqui são mais atalhos que a gente tem que saber na nossa cabeça. A outra aqui da letra C, ele diz assim: a página atual será adicionada aos favoritos. Ainda tem isso, que tem uma página que a gente quer adicionar lá nos favoritos. Então, qual é o atalho que aplicado nessa situação daqui? Seria o Ctrl D. Então, esse daqui é relacionado aos favoritos. Letra D, ele diz: todo histórico da navegação será o quê? Excluído. Geralmente, quando a gente fala de excluído, essas coisas dá sempre aquela ideia de deletar, de delete. Então, olha só qual é o atalho responsável por isso. Seria, olha só, seria a tecla Ctrl Shift Delete. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai excluir todo o histórico de navegação. Então, você pode até tirar um print dessa tela aqui. Esse daqui são os principais atalhos que eu vejo que cai bastante em concurso. A próxima questão, ela diz assim: na ferramenta do Microsoft Office Word 2007, uma forma de inserir uma quebra de página manual em um documento é clicar no local do texto que se deseja iniciar a nova página e, em seguida, clicar na guia. Então, qual seria a guia que está esse grupo aqui de quebrar a página? Então, olha só, eu pesquisando aqui, que eu também tenho uma certa dificuldade em memorizar essas coisas, então eu trouxe a imagem justamente dessa aba inserir aqui. Porque justamente nessa aba aqui que tá, olha só, quebra de página, que é isso que ele quer saber. E aí ele quer saber qual é o guia responsável por isso daqui. Seria, olha só, a guia das páginas. Mas além disso, eu quero também focar com vocês aqui outras coisas que tem nessa parte do inserir. Então, olha só, o inserir tem muita coisa que dá para inserir no Word. Olha só a quantidade de coisas. E também cai em concurso público. Então, olha só, no inserir você pode inserir páginas, olha só, tanto página em branco, ou folha de rosto, ou a própria quebra de páginas. A gente pode inserir tabelas, olha só, quem já mexeu com isso daqui vai saber como é que é direitinho, porque a gente pode ajeitar de acordo com quantidade de linhas, quantidade de colunas. A outra guia também legal aqui para inserir são as ilustrações. Então, quando a gente fala de ilustrações, vem logo o que na nossa mente? Imagem. Imagem, clip art, formas, lembra formas? Quadrado, retângulo, cilindro, smartwatch, que geralmente são fluxogramas que a gente pode colocar, ou gráficos, para quem já teve essa oportunidade de relacionar o Excel com o Word, dá para colocar assim, relacionando isso. Aí também tem essa aba de instantâneo que eu sinceramente nunca mexi. Então, outro guia que também que pode ser inserido seria a dos links. Então, olha só os links.
vem logo na cabeça de internet, essas coisas, não é? Então, é só, a gente tem um hiperlink, indicador e referência cruzada. Esse daqui é novo também para mim. E outra coisa que dá para inserir ainda nesse documento. Então, olha só, a gente presta atenção que dá para mexer nas páginas aqui, não é? Olha só, dá para a gente inserir uma página em branco, a quebra e tudo. E nessa própria página dá para a gente inserir o quê? Cabeçalho e rodapé. Você sabe o que é cabeçalho e rodapé? Já diz bem aqui na imagem, olha só. O cabeçalho fica bem em cimazinho aqui, olha só. É tipo quando a gente coloca, faz aqueles trabalhos escolares, né? A gente coloca o nome da escola, o nome do aluno e tal. Então, esse daqui seria um cabeçalho. E também, além do cabeçalho, a gente pode colocar o rodapé. Fica bem aqui, olha, no finalzinho da página. E além disso, ainda pode colocar o número da página. E o legal disso é porque o número da página a gente pode até mudar na posição. Então, ele pode ficar aqui em cima, pode ficar embaixo, ou pode ficar do outro lado. Então, olha só quanto é que dá para colocar nessa parte de inserir. Outra coisa também é tem uma guia chamada texto. Então, texto vem logo aquela ideia de caixa de texto. De caixa de texto, partes rápidas, o Word e o Art, olha, que é um outro tipo de, vamos dizer, de letras que dá para a gente colocar para configurar melhor as letras do nosso documento. Olha só, tem a linha de assinatura, data e hora e objeto. Isso aqui eu também ainda nunca mexi. E outra coisa bem legal, olha só que é novo também aqui, olha só, os símbolos. Então, os símbolos dá para a gente colocar aquelas coisas bem estranhas no Word. Então, às vezes, não precisa copiar e colar da internet. A gente tem essa possibilidade de, pela aba do inserir, colocar esses símbolos. Então, quais seriam esses símbolos? Seria a equação ou os símbolos mesmo. Então, equação vem aquelas assim, A mais B igual a C, ou X mais Y igual, né? O símbolo tem inúmeros tipos de símbolo. É muito interessante vocês conhecerem lá. Então, como a gente viu aqui, olha só, o inserir e a quebra de página estão tudo nesse mesmo grupo das páginas. Então, quando a gente olha lá na questão, ele pede, né, para perguntar qual é o guia responsável por isso, né? Qual é o guia que a gente tem que clicar. E aí a gente viu, né, da parte do inserir, justamente, e no grupo de páginas. Então, além lá no grupo de páginas, clicar na opção início, clicar na opção quebra de página. Então, o erro dessas outras alternativas aqui, olha só, ele começa aqui na letra A por início, e não, né? A gente não viu que tem nada de início lá, a gente vai logo na parte do inserir. E lá no inserir, vai lá nas páginas e depois na quebra de página. No inserir, ele vem, na letra C, desculpa, ele vem no inserir e no grupo texto. A gente viu lá a parte do texto, não foi? Que tem lá adicionar caixa de texto, essas coisas, mas não viu nada o quê? De quebra de página. Então, isso daqui estaria incorreta. A letra dele fala sobre o layout da página e no grupo texto, clicar na opção quebra de página. Bom, então a gente bora lá olhar sobre essa parte do layout da página, lá que tem essa aba lá. Como a gente viu que tem o que na parte do inserir da agorinha, não foi? Então agora a gente vai ver o que que tem no layout. Por mais que a gente já tenha a resposta lá, que é da questão que é na aba do inserir páginas e quebra de páginas, a gente vai olhar sobre o layout. O layout, olha só, também tanto de coisa que dá para fazer na parte do layout da página. Layout dá aquela ideia que geralmente de organização da página, né? Como é que é o estilo dela, essas coisas, né? Então, olha só, o layout, ele tem essa guia aqui, olha, de temas, olha só. Então, há vários tipos de temas. Isso aqui, por exemplo, eu estou usando o PowerPoint com um tema diferente. Então, você consegue observar, assim, essa linha bem aqui, olha só, coloridinho e tudo. Então, isso daqui pode ser também aplicado no Word, que é também chamado de temas. E esse tema a gente pode influenciar nas cores, nas fontes e efeitos. Isso aqui tudo no Word. Além disso, a gente pode também configurar página. Configurar como? Configurar o que? Em margens, por exemplo, deixar um texto mais estreito ou não, né? Pode ser também na orientação, que vem aquela ideia o quê? De paisagem e retrato. Olha só como é que a gente consegue ver aqui nas imagens. E também com relação ao tamanho, colunas, você já viu, né? Documentos que tem duas colunas ou uma coluna. Também a gente pode inserir essa quebra aqui. Só que essa quebra aqui, ela é diferente do que essa aqui que ele pede na questão da aba do inserir. Então é por isso que está incorreta. Aí a gente pode também ver o
plano de fundo de página. E olha só, a gente pode colocar a marca d'água, a cor da página, a borda da página. Além disso, a gente pode mudar também nos parágrafos, ou seja, no recuo, no espaçamento e também organizar. Então, olha só, na aba layout tem tanta coisa para fazer, não é? Então, olha só, a gente viu que lá na questão a gente já teve a resposta correta da questão, não é? Que é a letra B. E aí, aqui na letra D, só para a gente ver mais o erro dela, né? Ele fala do layout, que a gente já desconsidera. Aí ele fala aqui no grupo texto. A gente viu algum lá do grupo texto? Não, né? Então, essa daqui estaria incorreta. Então, a alternativa correta, mais uma vez, seria a letra B. Bom, a próxima questão, ela é do Word mais uma vez. Então, olha só. Um professor de matemática utiliza a ferramenta do Microsoft Office Word 2007 para digitar suas avaliações. Para que as equações sejam formatadas adequadamente, facilitando a leitura da prova, pode-se utilizar o recurso de inserir equações. Lembra lá que a gente viu da agorinha toda aquela história lá do inserir? Quanto de coisa que dá para inserir? Então, inserir equações que é acessado na guia. Então, qualquer coisa você pode até voltar no vídeo para ver lá a parte do inserir, porque tem muita coisa lá. Então, já indo de acordo aqui com a questão, com o conteúdo que a gente está estudando, a alternativa correta dessa questão seria qual? Seria a letra C, que mais uma vez seria lá no inserir, aí seria lá no grupo símbolos. Lembra lá que tem um grupo de símbolos, equações, então. Aí lá dentro a gente tem que clicar na seta abaixo das equações, que aí lá dá para inserir uma nova equação, ou utilizar até uma equação que já tem lá salvo. Então, olha só essa imagem aqui que eu trouxe. Isso aqui, mais uma vez, está na parte do inserir. Aí a gente vai lá no grupo dos símbolos. Então, olha só, clicando aqui, vai aparecer essa setinha aí embaixo. Tanto tem essa seta embaixo da equação, quanto do símbolo. E aí lá, como ele quer inserir uma nova equação, então olha só, tá bem aqui no final. Mas a gente consegue observar, né, também que tem mais outros tipos aqui salvo, então a gente pode até utilizar aqui. Mas como ele quer inserir uma nova equação, seria bem aqui embaixo. Então é por isso que a alternativa correta dessa questão seria a letra C. Bom, a próxima questão agora é do Excel. Então olha só, foi solicitado ao digitador que o alinhamento vertical dessas células sejam alterados de forma que o texto que ocupe o meio da célula. O procedimento para realizar tal alteração é clicar na guia. Então, olha só, esse daqui é o que está atrás da imagem lá da prova. Você observa que esse textinho aqui está aqui embaixo? Então, ele quer que esse texto vá aqui para o meio das células. Então, vai ficar bem aqui. Então, ele quer saber o que tem que fazer, né? Como é que a gente vai chegar lá? Aí, olha só, indo lá no Excel, a gente consegue observar que lá na página inicial, olha só, e na página inicial a gente vê também a parte de fonte e de alinhamento, olha só que é esse que é o tema principal lá da questão. Ele quer que alinhe aquele texto lá que a gente viu, não é? Então, olha só, qual seria a opção correta aqui? Então, olha só, na página inicial, aí em seguida a gente vai para alinhamento, e aí você vê que tem 6 tipos aqui, e aí cada um delas aqui possui características específicas. E aí, olha só, essa daqui que tá bem aqui acentuada, olha só, ela quer dizer o quê? É o alinhar no meio, que é justamente isso que a pessoa quer que fique a sua planilha. Então, olha só o que ele diz aqui. Alinhar o texto de modo que o fique centralizado entre a parte superior e a parte inferior da célula. Então, isso daqui seria o trajeto correto para fazer lá na questão. E aí, olha só, a alternativa correta seria justamente nisso aqui. E seria no início. Só que, por exemplo, no meu Excel lá tá a página inicial. Então, mudou um pouco, porque eu acredito que o meu seja 2010, se eu não estou enganada agora. Mas, como é 2007, então eu poderia considerar o início. Aí vai no grupo alinhamento, que a gente acabou de ver, e aí clicar no botão de alinhamento do meio. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. A letra B, ela não tem nada a ver com dados, porque a gente não está mexendo nisso, a gente está mexendo mais na configuração. E isso tem lá na página inicial, ou também chamada no início, que é no Excel 2007. Layout também não. E olha só, no início, mais uma vez ele fala, né, no grupo de células. Não, isso daqui não tem lá. É apenas no grupo alinhamento. Bom, mais uma questão aqui de Excel. Ele vem dizendo assim, olha só. Considere a planilha produzida com Microsoft Office Excel 2007. Tendo a célula A4
for inserida a fórmula C, média, papapá, papá, o resultado será... então esse daqui é o que me dá mais uma dor de cabeçazinha assim, que às vezes eu demoro para entender. Então, bora lá. Olha só. Onde está essa célula 4? A célula 4 está bem aqui, olha só. Então, ele vai colocar essa fórmula aqui, não é? Do C. E aí, eu já vi questão que ele pede, por exemplo, assim, se na fórmula do C, o que que vem aqui, né? Do que ela é formada, por exemplo, assim, de condição ou de fatores, essas coisas. Eu já vi questão cobrando isso. Então, olha só. Na fórmula do C, já diz o nome, né? Uma condicional, é o C. Se, né, tal coisa for maior que tal coisa, o que que acontece? Aí, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, é caso for sim. E esse segundo caso aqui é caso for não. Por que que eu digo que são dois casos? Porque é um ponto e vírgula aqui que separa esses dois tipos de caso, do sim e do não. Então, bora lá. Isso daqui é uma condição, não é? Então, olha só, isso aqui é uma condição. Se isso der certo, então é sim. Então, a gente vai fazer essa primeira regrinha aqui. Se essa condição não der certo, então a gente vai para a segunda condição aqui, que é o não. Então, a gente vai fazer essa segunda regra. Ela é bem complicadinha, mas com treino a gente consegue entender melhor. Então, olha só. Bora lá, o que que ele pede aqui? Se, né, a média entre o A1 com A3 for o quê? Maior que B3, se for sim, então a gente vai fazer essa regrinha aqui. Se for não, a gente vai fazer a segunda regrinha aqui, não é? Então, a gente vai ter que tirar a média primeiro desse aqui, do A1 com o A3. Então, bora lá. Quem é o A1 aqui? É esse aqui. Do A1 a A3. Tá vendo que tem dois pontos aqui? Então, é direto, não é? Então, seria aqui o A1 até o A3. Então, seria 20, 30 e 12. Então, 20 mais 30, 50. 50 mais 12, 62. Então, se a média dele for maior, eu estou traduzindo apenas aqui, ok? Quem é o B3 agora aqui? B, bem aqui, olha só, e a linha 3, 10. Então, olha só, a gente traduziu, não foi? Então, se 62 for maior que 10, se a resposta for sim, a gente vai fazer essa primeira regra. Se a resposta for não, a gente vai fazer a segunda regra. Então, você acha que o 62 é maior que 10? Pensa aí um pouquinho. Sim. Então, se é sim, a gente vai fazer o quê? A primeira regra que a gente acabou de falar. Então, qual é a primeira regra aqui? Ela é a somatória. É a somatória de quem? Bora lá. Do C1 com mais o C2. Bora lá. C1 com mais o C2. O C1 com mais o C2 dá quanto? Dá 10 mais 5 dá 15. Então, o resultado dessa equação todinha vai ser o valor de 15. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. E aí, pessoal, vou fazendo mais vídeos aí. Se inscreva no canal e valeu!